Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar que a Direção-Geral do Livro dos Arquivos das Bibliotecas organiza desde 2020, com o objetivo de trazer até aqui uma apresentação sobre projetos, sobre serviços, sobre práticas que consideramos relevantes e que consideramos naturalmente que devem ser do conhecimento de todas as bibliotecas que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoje aqui nesta sessão temos um projeto especial. Eu vou dizer um projeto especial porque a sua concepção e a sua ideia resulta de algo que, na opinião da DG Lab, tem tudo a ver com aquilo como nós vemos hoje as bibliotecas públicas, uma vez que este projeto resulta daquilo que foi o Orçamento Participativo em 2017. Um projeto já, uma ideia que já vem de algum tempo, mas que fruto de algumas necessidades de adaptação do projeto à realidade, tal como a vamos ter hoje, tal como aqui a Filipe e o Hugo nos vão apresentar, passou naturalmente pelo período da pandemia e isso naturalmente condicionou. Dizer-vos que para a DG Lab este projeto é especialmente relevante porque resulta exatamente de uma ideia de um cidadão, através do Orçamento Participativo em 2017, de considerar que havia uma lacuna na sociedade e neste contexto específico, no contexto daquilo que corresponde genericamente à área de intervenção da região de Setúbal, aquilo que é a área de intervenção da Associação de Municípios da região de Setúbal, no contexto da literacia mediática. Parecia-lhe que havia alguma dificuldade na forma como os cidadãos, como as pessoas, lidavam com a comunicação social, interpretavam a informação, interpretavam as notícias. E ainda que a ideia original do proponente que fez a proposta deste projeto, desta ideia, através do Orçamento Participativo em 2017, não tenha sido, na altura, exatamente aquela que vamos aqui hoje, que vamos viver hoje, foi muito interessante ver que das conversas que a DG Lab teve com o proponente desta ideia, porque foi uma das propostas mais votadas, teria obrigatoriamente que ser implementada, em nossa opinião, muito bem implementada. No contacto inicial que fizemos com o proponente, não houve ali nenhum obstáculo no sentido de levar esta temática da literacia mediática, esta área do acesso à informação para o contexto das bibliotecas. Porque era um projeto financiado pelo Orçamento Participativo Portugal de 2017, ele teria que ser obrigatoriamente implementado com o orçamento que tinha sido identificado e a DG Lab, que foi a entidade responsável pela gestão do projeto, não podendo implementar diretamente, tivemos de procurar um parceiro. E esse parceiro foi, em boa hora, o contacto que encetámos com a Associação de Municípios da região de Setúbal para que, através das bibliotecas dos municípios que integram, vamos chamar-la AMRS, para abreviar, pudesse ser aqui o parceiro que nos permitiria levar para a comunidade da região de Setúbal, para as bibliotecas municipais da região de Setúbal, a oportunidade de trabalharmos esta questão das literacias. Para quem acompanha a intervenção e o trabalho da DG Lab no contexto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, saberão que é uma das áreas que nós temos insistido para que seja trabalhada com as comunidades, estas questões associadas ao acesso à informação, à pesquisa de informação, à avaliação de informação e, naturalmente, também os aspectos associados à própria produção de informação. O projeto que vamos ver aqui hoje resulta então dessa oportunidade que o Orçamento Participativo de Portugal em 2017 teve através de uma das suas propostas mais votadas, e o que nós fizemos, e é isso que pedimos à equipa da AMRS e das bibliotecas da região de Setúbal que nos trouxessem aqui hoje, foi que partilhassem connosco como foi implementar um projeto associado à literacia digital, associado à literacia mediática, no contexto das bibliotecas públicas, já que, atendendo a uma abordagem normalmente ainda de cariz mais tradicional que temos vindo a assistir nas bibliotecas, sabemos que é importante, relevante, necessário e prioritário que as bibliotecas tenham uma intervenção direta junto da sua comunidade nesta temática, quer da literacia digital, quer da literacia mediática. Mas muito melhor que eu, quem pode falar com mais propriedade e com mais conhecimento de como é que correu a implementação deste projeto são os nossos oradores desta tarde, a quem eu agradeço já a disponibilidade para poderem partilhar connosco como é que foi a implementação do projeto de comunicação digital de proximidade. Temos então a Filipa Bonita, por parte da Associação de Municípios da região de Setúbal, que é técnica superior da MRS desde 1999, exercendo funções de coordenação na área técnica, onde está integrada exatamente a rede de bibliotecas da região de Setúbal e que foi aqui o nosso pivô, o nosso contacto pelo acompanhamento deste projeto nas bibliotecas da região de Setúbal.
A Lígia Águas era da Biblioteca Municipal de Setúbal, era para estar connosco também esta tarde, mas teve um imprevisto de última hora e não poderá estar. Temos também aqui o gosto de contar com o nosso colega da Biblioteca Municipal de Sesimbra, o Hugo Póvoa, que trabalha na biblioteca desde 2019, faz atendimento ao público na área da leitura de adulto e também na área da catalogação e que tem acompanhado no município de Setúbal a implementação do projeto da comunicação digital de proximidade. Dos projetos que desenvolveu com base no equipamento que foi possível adquirir para as bibliotecas foi exatamente a produção de uma visita 360 graus às bibliotecas municipais da região. Quem tiver curiosidade, naturalmente, pode ver o resultado deste trabalho no site da Rede de Bibliotecas da região de Setúbal. Agradecer naturalmente a presença da Filipa e do Hugo para partilharem a vossa experiência sobre este projeto connosco hoje, sabendo que para nós é um projeto que nós acompanhamos com muito carinho, não só porque permitiu trazer para as bibliotecas públicas algo que inicialmente não lhe estava destinado, mas vendo o potencial destes equipamentos, a sua proximidade junto à população e a necessidade de trabalharmos as questões associadas à literacia digital e à literacia mediática por parte da DG Lab, não tivemos dúvidas de que as bibliotecas seriam os destinatários desta medida pela sua capacidade que têm de chegar perto das populações e por serem estes espaços também de formação, de informação e de aprendizagem. Nós tivemos já a oportunidade em visitas que fizemos às bibliotecas da região de Setúbal de ver de que forma que este projeto foi implementado, mas agora pedi então à Filipa e ao Hugo, agradecendo mais uma vez a disponibilidade para estarem aqui connosco esta tarde, que nos falassem de como é que foi implementar o projeto, o que é que correu bem, o que é que correu mal, porque também se aprende muito com aquilo que às vezes corre mal nos projetos e, mais importante que isso também, como é que as bibliotecas da região de Setúbal podem assumir aqui então este papel de liderança, uma vez que o projeto permitiu equipar e formar os técnicos das bibliotecas, do que é que podemos aproveitar para que no futuro as bibliotecas da região de Setúbal sejam então aqui estes pontos avançados na forma como vamos trabalhar as competências e os conhecimentos na área da literacia digital e da literacia mediática. Agradeço naturalmente aos colegas que se juntam connosco aqui esta tarde e passava então a palavra à Filipa e ao Hugo. Eu estarei aqui atrás a assistir e a ver se tudo corre bem. Qualquer dúvida, qualquer questão, eu depois voltarei a ligar a minha câmara e entrar na sessão. Muito obrigado e até já. Obrigada, Bruno. Pronto, em primeiro lugar, obviamente também quero agradecer o convite que a Deslab fez para nós podermos participar neste webinar e podermos apresentar aos colegas de outras bibliotecas este projeto. O Bruno já disse e já explicou mais ou menos e enquadrou a origem deste projeto, e provavelmente resulta de uma proposta que foi apresentada por um cidadão, António Sousa Pereira, ao Orçamento Participativo Português, e portanto, inicialmente o projeto que ele apresentou era um bocadinho mais complexo, mas quando a DGLab contactou a associação e obviamente reconhecendo o percurso do trabalho que nós temos ao nível das bibliotecas e que viu em nós, a Associação Municípios e a Rede de Bibliotecas da região de Setúbal, um parceiro para implementar este projeto, houve realmente muitas trocas de papéis para trás, papéis para a frente, para nós tentarmos que o projeto inicialmente pensado pelo António Sousa Pereira pudesse realmente vir para o terreno e concretizar-se. Este projeto tinha 4 grandes objetivos. Por um lado, era realmente aprofundar os níveis da literacia mediática dos cidadãos dos municípios que eram alvo deste projeto, ajudando-os a adaptar o exercício da respectiva cidadania, as exigências impostas pelo atual ecossistema mediático. Isto foi um bocadinho o que o Bruno tentou no início também, neste enquadramento, havia realmente esta necessidade de combater os fracos níveis de literacia mediática que havia, portanto, tentar desta forma aprofundar e discutir e dar formação. Depois também tinha como um dos outros objetivos era realmente formar um conjunto de técnicos das bibliotecas que, após o término deste projeto, pudessem eles próprios funcionar como
formadores nestas áreas. E também disponibilizar aos utilizadores das bibliotecas municipais ferramentas para elas próprias poderem criar os seus próprios produtos digitais. Ao fim e ao cabo, era criar aqui um novo serviço nas bibliotecas municipais e que criasse as condições para que as pessoas pudessem produzir os seus próprios conteúdos digitais. Pronto, isto foi assim por alto eram os objetivos deste projeto. Em dezembro de 2019, só para contextualizar em tempo, houve uma ação da assinatura do protocolo entre a Associação de Municípios, a DG Lab e os municípios, onde esteve presente a Sra. Secretária de Estado Adjunta do Património Cultural, o Diretor-Geral das Bibliotecas, o Presidente da Associação Livros e Leigos, onde realmente formalizámos esta parceria e formalmente demos início ao projeto. Portanto, este projeto desenrola-se nas bibliotecas municipais da região, portanto, nas 10 bibliotecas, e agora vou tentar, de uma forma, espero eu, perceptível, as fases do projeto, que foi um projeto algo complexo de implementação, nomeadamente no período em que foi, e no decorrer da apresentação vão perceber porquê. Portanto, a primeira fase do projeto foi realmente a formação dos técnicos municipais, portanto, um total de 20 formandos, ou seja, vimos 2 técnicos por município, e que tiveram uma formação nesta área. Isto foi uma parceria com o Politécnico, com o Instituto Politécnico de Setúbal, com a Escola Superior de Educação, que nós fizemos esta proposta ao Instituto Politécnico de Setúbal, tendo em conta os objetivos deste projeto, pudesse criar ou desenvolver uma formação à medida para os técnicos das bibliotecas, de forma a que a gente conseguisse dar resposta aos objetivos. Portanto, esta formação tinha um número de 60 horas, um dia por semana, portanto isto duraria à volta de 2 meses. Foram constituídas 2 turmas e tivemos logo aí um problema, porque a formação iniciou-se no início de 2020 e logo a seguir tivemos que interromper por força do Covid. Pronto, e foi aqui um processo, esta formação foi realmente um processo um bocadinho atribulado, porque iniciámos, depois tivemos que interromper, depois retomámos a seguir ao verão, depois voltou-se a interromper. Pronto, não foi possível que fosse toda corrida e, portanto, tivemos aqui realmente algumas interrupções pelo meio, e que isto se reflete, e depois irão perceber mais à frente, reflete-se no ponto atual do projeto, que esta questão da formação dos técnicos das bibliotecas era basilar neste projeto. Ainda por cima era uma área que os próprios técnicos das bibliotecas não dominavam e, portanto, foi um processo muito interessante para eles, mas pronto, era uma novidade a nível da formação, nomeadamente porque a formação não só teve uma parte teórica nesta questão da literacia para os mídia, mas depois teve uma componente muito técnica, no sentido de ensinar os técnicos de bibliotecas a trabalhar com os equipamentos. E pronto, foi um processo longo, era para demorar à volta de 4 meses e demorou quase um ano e meio, pronto, mas são as condicionantes. Portanto, a formação foi feita, terminou apenas no final de 2021, mais ou menos a meio de 2021, mas conseguimos atingir este objetivo da formação. Nesse mesmo ano, em janeiro, adquirimos então os equipamentos que iam apetrechar as bibliotecas municipais, portanto, iam ser criados pequenos estúdios nas bibliotecas, e portanto foi todo o processo de aquisição de equipamentos e de instalação nas próprias bibliotecas, que decorreu, iniciou-se em janeiro de 2021 e também se prolongou algo no tempo também, derivado da situação do Covid na altura. Pronto, também não foi um processo simples, mas lá se conseguiu, a bom porto, instalar estes estúdios nas bibliotecas. Portanto, eles basicamente abrangem 2 áreas, portanto, a parte de vídeo com a câmara de vídeo e a parte de som, e depois também a parte do áudio com o microfone. Portanto, eles foram apetrechados com os respectivos softwares de edição e de streaming,
e portanto estes estúdios foram apetrechados. Pronto, esta foi a fase, ao fim e ao cabo, de formação dos técnicos, de instalação dos estúdios nas bibliotecas, e depois passámos para a parte da promoção e divulgação do projeto na região. Portanto, isto concretizou-se através de um estúdio móvel. Na altura, ainda hoje, a Associação de Municípios já possuía como o seu recurso próprio uma carrinha a disposições, que nós usávamos para outros fins também, e portanto com o recurso a essa carrinha nós conseguimos instalar na carrinha podemos chamar-lhe uma réplica dos estúdios que existem nas bibliotecas. Portanto tentámos prover a carrinha de todo o equipamento multimédia que tinha sido adquirido também para as bibliotecas, os computadores, os tablets, portanto, todos os equipamentos ligados a este projeto, e conseguimos montar um estúdio móvel que percorreu todos os municípios aderentes ao projeto. Aqui algumas imagens do estúdio. Portanto, não foi um processo também muito simples, porque realmente montar um estúdio numa carrinha foi complicado, não só a parte da concepção gráfica e a concepção do estúdio. Não foi um processo fácil, mas realmente conseguimos concretizá-lo. Este estúdio móvel, obviamente, tinha como objetivo promover e divulgar o projeto na região, mas era composto por sessões, portanto, tinha uma duração à volta de 1 hora, para um máximo de 15 participantes, onde nós, ao fim e ao cabo, no estúdio móvel, desenvolvemos uma pequena ação de formação que, por um lado, explicava o projeto e, por outro lado, mostrava às pessoas os equipamentos que existiam nas bibliotecas e o que é que elas poderiam desenvolver nas bibliotecas municipais com estes equipamentos. E, portanto, inicialmente era também dada a tal formação na questão dos vários meios de comunicação existentes, de como é que se analisa a informação, e depois a parte mais prática de conhecer e manusear a máquina fotográfica, como é que se fazia captação e edição de conteúdos multimédia, a questão do streaming, do broadcast. Ou seja, desenvolveu-se uma pequena sessão, uma duração de 1 hora, onde explicávamos às pessoas o que é que se pretendia com este projeto e, basicamente, mostrávamos o que é que existia nas bibliotecas e que, a partir daquele momento, eles poderiam usar nas bibliotecas. Portanto, nós iniciámos esta circulação em Setúbal, na Escola Profissional de Setúbal, onde convidámos o António Sousa Pereira, portanto, o subscritor do projeto, em que participou e teve a acompanhar uma sessão com a carrinha, e, portanto, obviamente ficou muito satisfeito ao fim e ao cabo, viu concretizado o que ele tinha proposto, obviamente de uma forma adaptada, mas foi um momento muito interessante com ele. Portanto, nós realizámos ao todo, portanto, o estúdio móvel circulou entre maio de 2022 e novembro de 2022. Estão a perceber que houve aqui uma decalagem de tempo, desde que iniciámos a formação até conseguimos pôr o estúdio móvel a circular. Houve aqui um período grande de tempo, o que não foi muito benéfico para o projeto, mas pronto, foram os condicionantes que encontramos. Portanto, nós ao todo fizemos 20 deslocações para o estúdio móvel, portanto, fomos 2 vezes a cada concelho, realizámos 52 ações de formação, aquelas sessões de formação, e envolvemos cerca de 500 pessoas à volta, mais coisa, menos coisa. Pronto, tentámos abranger o máximo de território possível. Nós realmente na nossa região temos realidades, pronto, temos municípios muito urbanos, mas também temos alguns municípios mais rurais, nomeadamente os municípios do litoral alentejano, Alcácer e Santiago, e tentámos diversificar ao máximo os locais, não só por freguesias, mas também conseguindo ir a zonas mais distantes dos centros urbanos, nomeadamente em Alcácer conseguimos ir ao Torrão, que é uma freguesia mais rural, em Santiago também conseguimos ir ao Valado Sado, em Palmela conseguimos ir ao Poceirão. Portanto, tentámos diversificar ao máximo as deslocações do estúdio móvel. O público-alvo, o público que participou nestas sessões foi sobretudo escolas do 3º ciclo de ensino secundário,
porque como eram sessões que implicavam uma reserva e implicava marcações com grupos fechados, nós tivemos alguma dificuldade a chegar a outro tipo de públicos, mas foi sobretudo as escolas do terceiro ciclo de ensino secundário, mas também realmente conseguimos mesmo assim realizar, julgo que 3 sessões com universidades da terceira idade, tivemos também uma sessão com um coletivo de jovens de banda desenhada que também foi muito interessante, fomos às escolas profissionais, pronto, conseguimos tentar abranger e diversificar um bocadinho o público, não tanto como pretendíamos. Houve realmente públicos que nós inicialmente queríamos ir, mas que tivemos realmente essa dificuldade em chegar lá, nomeadamente o movimento associativo, foi difícil, mas pronto, foi o que conseguimos e acho que o balanço até foi bastante positivo. Tentámos também que, obviamente que o estúdio móvel foi muito às escolas, mas conseguimos em alguns municípios que ele tivesse em espaços públicos com mais visibilidade, como jardins, largos, mercados, de forma que também pudéssemos dar visibilidade ao estúdio móvel e criar ali, pelo menos, que as pessoas ao passarem perguntassem o que era e tentar, com a presença só do estúdio, poder divulgar o projeto. Portanto, isto são algumas imagens do estúdio móvel e das sessões que decorreram. Em outubro de 2022 tivemos a presença da DG Lab cá em Setúbal, onde visitou o estúdio móvel que estava a funcionar na Escola de Hotelaria nessa altura e também foram à Biblioteca Municipal de Setúbal conhecerem logo o estúdio da biblioteca e, portanto, foi também uma visita importante e permitiu à DG Lab ver no terreno o funcionamento do projeto. Como eu há bocado tinha referido, tivemos algumas dificuldades na questão do estúdio móvel, mais na questão da diversidade de públicos. Nós inicialmente realmente queríamos ter atingido outro tipo de públicos, não só o público escolar, que é um público que já está mais aberto a estas questões do digital e que já trabalham com estas ferramentas melhor do que ninguém, mas realmente foi difícil, porque realmente a questão do movimento associativo é difícil de entrar, as pessoas não têm propriamente muita disponibilidade e, portanto, tentámos, através das escolas, também chegar a outros públicos, mas foi talvez a grande dificuldade que tivemos com o estúdio foi a pouca diversidade de público que acabámos por ter. Ainda dentro da divulgação do projeto, fizemos o normal que se faz para divulgar projetos, notas de imprensa para a comunicação social, divulgámos nas redes sociais, não só da associação como dos municípios, e produzimos um folheto, um cartaz, bem como um roll-up identificativo que está em todas as bibliotecas municipais. Pronto, esta foi a fase do estúdio móvel. Em relação às bibliotecas em si, portanto, todas as bibliotecas têm um estúdio em cada biblioteca que está apetrechada com todos os meios e os equipamentos que foram adquiridos. Tenho aqui algumas imagens de alguns estúdios nas bibliotecas. Também não foi um processo fácil no sentido de, em algumas bibliotecas foi difícil encontrar espaços para poder receber este pequeno estúdio, que tem, obviamente, algumas características próprias e, portanto, também não foi um processo muito fácil de conseguir. Todos nós sabemos que às vezes as bibliotecas, já algumas delas estão um bocadinho sobrelotadas, com dificuldades de espaço, mas lá conseguimos então encontrar espaço e instalar os estúdios nas bibliotecas. O objetivo destes estúdios é, por um lado, criar uma nova oferta nas bibliotecas municipais para esta criação de conteúdos digitais, ao fim e ao cabo criar uma nova valência, tentar conseguir novos públicos para as bibliotecas municipais e, por outro lado, era facultar o tal acompanhamento técnico por parte dos técnicos das bibliotecas para que as pessoas pudessem desenvolver nas bibliotecas estes projetos que tenham a ver com esta produção audiovisual. E, portanto, o que é que se pode fazer nestes estúdios? É a questão de conhecer e manusear a máquina fotográfica, é a captação de edição de conteúdos multimédia, é o streaming e o broadcast. Ao fim e ao cabo, tudo aquilo que foi mostrado no estúdio móvel
passa agora a estar disponível nas bibliotecas municipais. Portanto, a ideia do estúdio móvel foi mesmo isso, foi mostrar quais eram as potencialidades dos equipamentos que existiriam nas bibliotecas e que poderiam ser utilizados pelo público. Eu agora tenho esta parte dos casos concretos, portanto, infelizmente a doutora Lígia da Biblioteca Municipal de Setúbal teve um imprevisto e, portanto, não pode estar aqui connosco, que seria ela a pessoa indicada para partilhar esta experiência concreta da Biblioteca Municipal de Setúbal, mas ela deixou-me aqui as notas e eu vou tentar, de uma forma também, espero eu, perceptível, transmitir o que ela pretendia transmitir na apresentação dela. Portanto, a Biblioteca Municipal de Setúbal abriu o seu estúdio em maio de 2022, portanto foi na altura que o estúdio móvel foi a Setúbal. Pronto, é um espaço que eles conseguiram encontrar em que realmente as pessoas estão à vontade e com alguma privacidade, portanto é uma sala. Eles têm a vertente do atendimento autónomo, portanto as pessoas dirigem-se, se a sala estiver disponível, usam à sua vontade, portanto com alguma autonomia. Obviamente que se necessitarem de alguma ajuda, terá sempre o técnico disponível para este atendimento personalizado. Neste período, registaram 425 utilizações, portanto, o que dá uma média de 20-25 utilizações por mês, portanto, permite a duração de 1 hora. Obviamente que se o estúdio estiver disponível e não tiver ninguém para ocupar ou nenhum agendamento, poderão prolongar. Obviamente que Setúbal é um caso de um município urbano, pronto, com alguma densidade populacional, nomeadamente também muitas pessoas que têm tido esta utilização. Obviamente que há municípios mais pequenos que não têm tido esta utilização, mas eu também quisemos trazer este exemplo de Setúbal para perceberem as potencialidades do projeto. O tipo de público que tem usado este estúdio é essencialmente adultos e jovens, mas talvez mais jovens, e tem havido vários tipos de utilização. Há as pessoas que já têm alguma autonomia e que já percebem alguma coisa da edição de vídeo, por exemplo, e que vão lá aproveitar o software para fazer a edição de vídeos, para pôr nas suas redes sociais, houve algumas pessoas com familiares fora e que acharam piada de fazer vídeos mais turísticos para enviar, e portanto esta parte dos vídeos tem tido havido uma procura também de professores com necessidade de ter de um local para poder lecionar o online através ou da gravação ou do podcast, utilizando o programa do OBS. Tem tido também uma procura de pessoas que pretendem gravar ou então fazer online entrevistas de emprego, que são outras realidades também que existem. E, portanto, é muito diversificado o tipo de pessoas que procuram este espaço. Pronto, está sempre 1 ou 2 funcionários de apoio à sala, por caso de assim o entenderem. E agora vou dar a palavra ao Hugo, que vai falar noutra vertente que tem a ver com a formação. Mas, Hugo, tens a palavra. A todos. Obrigado à DG Lab e à MFS pelo convite. Nós aqui em Sesimbra optámos por dividir o projeto em 2 partes. Uma para o livre, a livre utilização, em que as pessoas, através de uma inscrição prévia, podem utilizar o equipamento tal como em Setúbal. E também temos a parte da formação, mas não a formação como nós tivemos em Setúbal, uma formação contínua, não é? Porque aí vimos que havia talvez um pequeno obstáculo, que era as pessoas, ao inscreverem-se, tinham de ter aquela formação toda contínua até acabar. E isso podia ser um limite para as pessoas se inscreverem, não terem tempo, e nós, como só tínhamos a segunda-feira, iam ser formações que talvez durassem 2, 3 meses. Então decidimos dividir o projeto em 4 módulos diferentes. Os princípios básicos da imagem, onde as pessoas aprendem a parte básica da imagem, que é o ISO, também falta
a mexer da câmara, a tirar fotografias ou a filmar. Temos a introdução ao vídeo, onde as pessoas aprendem a filmar com a máquina fotográfica, ou com um telemóvel, ou com uma câmara de filmar, como mexer no som dessas câmaras, a controlar o som. Temos a edição do vídeo através do programa da DaVinci Resolve, e temos o último módulo, que é o live streaming. Cada módulo destes tem uma duração de 1 hora, em que as pessoas que se querem inscrever podem se inscrever com o módulo que querem. Isto decorre às segundas-feiras, e cada módulo tem duração de 1 hora, como eu já disse. Dá mais liberdade aos participantes de escolherem a hora que lhes dá jeito, porque podem não... Se fosse a formação contínua, tinham que cumprir aquele horário, assim não, dá mais flexibilidade às pessoas de escolherem a hora que querem e o módulo que querem, porque podem não querer aprender a fazer streaming, quererem só aprender a editar o vídeo, ou só aprender a tirar uma fotografia ou filmar, e assim ela escolhe os módulos que mais lhes convém. Temos um limite máximo de participações por cada hora, de 5 participantes, e no ato da inscrição as pessoas escolhem o que querem fazer. Se puderes pesquisar. Desde que começámos em outubro de 2022, mal recebemos o equipamento, já tivemos 16 inscrições, num total de 53 ações de formação. Ações de formação, falando das inscrições, uma curiosidade, tivemos apenas um jovem dos 18 anos, o resto tem sido pessoas já da casa dos 30, 40, 50 anos. Das 53 ações de formação, algumas quiseram aprender a fazer edição de vídeo para apresentar trabalhos, e temos um caso esporádico que foi da escola da Cerce e Zimbra, e que eles fazem muitas atividades com os alunos e com as crianças e queriam aprender a fazer a edição desses vídeos para divulgar. Também já tivemos um senhor que tem uma profissão particular e queria fazer uns vídeos de publicidade para pôr no YouTube, e quis aprender como fazer esses vídeos e editar. Podes andar para a frente, se faz favor. Desculpa. Não, Pronto. esta parte já não está. Pronto, basicamente é isto. Tentamos simplificar mais a formação, não dar as pessoas, ao inscreverem-se, como eu já disse, escolhem qual o módulo que lhes convém, porque podem não se interessar por todas. Têm a flexibilidade de escolher qual a hora que lhes dá mais jeito, visto que também só temos disponibilidade à segunda-feira. Podem vir ou de manhã ou de tarde, e não é uma formação, e nós dissemos sempre às pessoas, isto não é uma formação que você vem hoje, aprende e acaba por aí, não. É uma formação onde você pode, todas as segundas-feiras que queira, tenha tempo, e inscreve-se, avisa, e nós acompanhamos. És tu. Pronto, nós quisemos trazer ao fim e ao cabo aqui dois exemplos práticos das potencialidades deste projeto. Por um lado, a utilização livre, portanto, o estúdio está disponível para quem já tem alguns conhecimentos na área e realmente vai procurar a disponibilidade dos equipamentos e dos softwares para poder produzir esses conteúdos, mas por outro lado, a questão da formação também consideramos que é importante, e portanto por isso é que trouxemos estes dois casos. Acho que em relação às dificuldades na implementação deste projeto, como eu também já tinha dito no início, a questão da formação dos técnicos das bibliotecas foi uma grande dificuldade, nomeadamente fruto do Covid e do tempo que demorou e das interrupções que houve, pronto, sendo conteúdos novos para os técnicos das bibliotecas. Todos nós sabemos, quando temos uma formação numa área que não é muito a nossa, se a gente não meter logo em prática, há alguma dificuldade, e portanto foi talvez aqui a área onde tivemos um bocadinho mais de dificuldade, foi na questão da formação. A questão também da diversificação do público, pronto, também foi algo que nós notamos como dificuldade. Acho que o ideal era nós termos conseguido, e é isso que a gente pretende, tentar atingir o máximo de público possível e não nos cingir
um público que à partida era o mais expectável, que é os jovens, os estudantes, é tentar diversificar. Esta questão das dificuldades com a formação dos técnicos tem também implicações hoje, atualmente, que é a questão da implementação das ações de formação. Nós temos este caso de Sesimbra, mas infelizmente não estamos a conseguir implementar esta formação em todas as bibliotecas, e portanto é algo que a gente neste momento considera como uma dificuldade na implementação do projeto. Obviamente que a vantagem de trabalhar em rede é nós nos sentarmos e trocarmos opiniões e partilhar experiências e percebendo as dificuldades, o que é que nós apontamos também para o futuro, e portanto nós temos feito um acompanhamento, nós, os municípios, ao nível da rede de bibliotecas, temos feito um acompanhamento do projeto e, portanto, já traçámos aqui algumas linhas também de trabalho para o futuro. Uma primeira foi que nós já elaborámos uma ficha de autoavaliação comum a todas as bibliotecas, no sentido de podermos recolher informação sobre o tipo de público que está a procurar, as suas expectativas, para vermos de que forma é que nós vamos ter que adequar o projeto também à realidade concreta, e, portanto, é algo que nós temos como preocupação. A questão da formação dos técnicos, a necessidade de, se calhar, temos aqui mais ações de formação para os técnicos das bibliotecas, até no sentido de reciclagem, e esta área também está sempre a inovar, mas tentar de alguma forma, de uma forma continuada, ter formação para os técnicos das bibliotecas, para que eles possam realmente depois desenvolver as tais ações de formação. E, portanto, e aí está, é uma das áreas que nós temos como linha de trabalho para o futuro, é desenvolver as sessões de formação. Obviamente temos este exemplo de Sesimbra, que é partilhado com as outras bibliotecas, e, portanto, nós temos sempre esta troca de partilhas entre todos, e vamos tentar que as outras bibliotecas também o possam fazer. Na questão da diversidade de públicos, há aqui uma área que eu acho que nós também temos que trabalhar, que é envolver neste projeto outros serviços municipais, nomeadamente a área da comunicação, da cultura, da educação, da juventude, do movimento associativo, para nos ajudar, por um lado, a divulgar o projeto, mas também de mobilizar novos públicos, porque realmente às vezes é difícil apenas na divulgação, ou utilizando os canais de divulgação normais, das redes sociais, dos sites e do próprio folheto, às vezes é difícil chegar às pessoas. Eu acho que usando também outras estruturas municipais que têm um contacto direto com as associações juvenis, com o movimento associativo, e, portanto, de diversificar mais os públicos que estão a usar estes estúdios móveis. E pronto, eu acho que já falei demais, mas pronto, é este o ponto de situação do projeto. Não sei, Bruno. Muito obrigado, Filipa e Hugo, pela apresentação. Era exatamente isso que nós gostávamos de partilhar com os colegas, as oportunidades que surgem quando as bibliotecas tentam inovar e oferecer outro tipo de serviços, mas também as dificuldades que decorrem de uma imagem, às vezes, um pouco cristalizada que a população tem, e a necessidade que as bibliotecas têm de comunicar o que têm de diferente. Acho que ficou aqui claro, e nas conversas que tivemos também durante a implementação do projeto, esta dificuldade. Sabemos que é uma área que suscita interesse em vários segmentos públicos, e o Hugo partilhou aqui diferentes tipos de necessidades que diferentes tipos de utilizadores manifestaram na utilização dos estúdios, mas é sempre uma dificuldade, ou vamos chamar-lhe, é sempre um desafio que se colocam às bibliotecas quando tentam oferecer outro tipo de serviço e parece que o público não adere, parece que é difícil chegar às pessoas. E provavelmente porque tem exatamente a ver com a nossa dificuldade em falar para quem não é utilizador dos serviços habituais das bibliotecas, para quem não sabe que existe efetivamente este tipo de recursos. Sabemos, numa altura em que o digital tem um peso tão grande, ter um conjunto de bibliotecas numa determinada região, e é uma região bastante, como a Filipa referiu, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, muito diferente, não é? Tem diferentes assimetrias e permitiria utilizar para diferentes conteúdos. E é estranho nós não conseguirmos chegar a públicos que provavelmente precisariam de um estúdio móvel
para poder editar conteúdos vídeo, editar conteúdos áudio, para fazer vídeos. Nós, quando estivemos em Setúbal, tivemos a oportunidade de ver aquele vídeo que uns alunos de Erasmus fizeram quando estiveram em Setúbal e que utilizaram o estúdio para, de alguma forma, ilustrar a sua passagem por Setúbal, e numa altura em que temos os produtores de conteúdos digitais nas redes sociais a quererem fazer edição de áudio e de vídeo. E o que também achei muito interessante, aquele exemplo de um senhor que queria fazer, de alguma forma, anúncios para promover o seu produto nas redes sociais, e esse é um desafio que nós temos, como chegar a outros tipos de públicos, porque muitas vezes temos os espaços, temos os serviços, mas não conseguimos chegar junto das pessoas a quem mais eles precisam. Provavelmente temos que diversificar a forma como comunicamos, e naturalmente não podemos comunicar da mesma maneira para aqueles segmentos de público que já são nossos utilizadores, que já vão às bibliotecas públicas, porque esses necessariamente já conhecem os serviços, ou mais facilmente podem conhecê-los, e naturalmente podem não ter interesse neste tipo de prática. Mas claramente temos aqui um lado para explorar, e da parte da DG Lab assumimos aqui o compromisso de continuar a trabalhar com estas bibliotecas para afirmar também o lado de inovação deste tipo de serviços, que é claramente uma resposta atual. Abrimos naturalmente aqui um momento para questões. Temos aqui já 3 perguntas. Uma era uma dúvida, também não era bem uma questão. Uma delas dizia respeito a uma das informações que o Hugo partilhou no site, que era ali uma diferença entre as inscrições, julgo eu, as utilizações e depois as formações. Eu fiquei com dúvida a que é que correspondiam aqueles números. Julgo que eram 16 inscrições, e depois tinha 50 e Sim, poucas porque, formações. sim, porque, como eu já disse, as pessoas que se inscrevem podem vir mais que uma vez. E muitas delas fizeram isso, inscreveram-se, tipo, fizeram a sua inscrição e depois quiseram continuar a ter a formação. E isso conta como uma ação. Ok, portanto, uma inscrição era o Sim, mesmo que uma utilização, e quando temos mais do que umas formações, era o que eu... sim. Era uma utilização, ou seja, a pessoa inscreve-se uma vez, quer ter uma formação sobre o módulo de princípios de imagem, princípios básicos de imagem, e depois para a semana seguinte quer continuar a ter a continuação dessa formação, e isso conta como uma ação de formação. Ok, percebido. Obrigado, Hugo. Uma outra pergunta que tínhamos aqui era também porque é que o estudo móvel não continua a percorrer as freguesias. O projeto tinha uma duração, aliás, o projeto é naturalmente para continuar, e é um desafio que fica a estes municípios que aderiram ao projeto financiado pelo OPP, mas que naturalmente, enquanto projeto do Orçamento Participativo de Portugal, tem uma duração no tempo, e a justificação para que o estúdio móvel não continua a circular é que ele é propriedade da MRS e tem outros fins, tem outra utilização além desta, e que o estúdio móvel circulou durante o período que o OPP obrigava a que o projeto ficasse com esta valência, e agora decorre com os estúdios fixos, vamos chamar-lhe assim, nas bibliotecas municipais, já que o nosso objetivo também sempre foi usar o estúdio móvel como, de alguma forma, ali um posto avançado que funcionasse quase de posto de divulgação, que se alguém tivesse interesse neste tipo de serviços e neste tipo de conteúdo, pudesse ir depois às bibliotecas municipais, onde tínhamos em permanência e com um horário mais alargado. Uma sugestão aqui também da Rosa Domingos, dando conta também da importância de mobilização deste tipo de públicos, que pode ter interesse junto das empresas, da indústria, dos serviços, que no local pode ser também útil para trabalharmos esta temática. Esta questão, quando eu há bocado falei do envolvimento de outros serviços municipais, também é um bocadinho, talvez através deles, aliás, muitos dos municípios daqui têm gabinetes de apoio ao empresário, portanto têm estes serviços. Eu acho que a gente poderá, através daí, chegar a estes públicos, mas é realmente uma questão que nós temos elencado e que iremos, durante o próximo ano, tentar ver como é que conseguimos chegar. Porque realmente a divulgação pelos canais normais às vezes não é muito... Não, provavelmente não. Eu ia pegar nisso por causa de uma outra intervenção entre aquilo que a Filipa tinha dito e depois o que o também partilhou de Sesimbra, que é, muitas vezes assistimos a que nas bibliotecas públicas os destinatários e o público que parece que só existe é o público escolar. E naqueles dados que a Filipa identificou, o terceiro ciclo e o secundário, quando montámos o projeto, e até mesmo para aquilo que eram as ideias do proponente, não era de todo que isto fosse um projeto para escolas. Não só porque já há muitos projetos para escolas, e o nosso objetivo era chegar a outro tipo de público. E a questão é, não é que não haja outro tipo de público,
Nós temos é algum canal viciado de contacto e canais ágeis de contacto com escolas que faz com que... E a própria disponibilidade das pessoas, né? Exato, sim. Mas que parece que faz com que parece que o público das bibliotecas é só o público escolar, não é? E que não temos mais nenhum outro público, ou parece que é proibido trabalhar com outros tipos de públicos, mas esse foi uma contingência do projeto. Quando se tentou trabalhar com outros públicos, percebeu-se que era mais complicado fazê-lo, não só por uma questão da divulgação do projeto, mas essencialmente também porque, como as bibliotecas estão muito habituadas a trabalhar com escolas, de forma mais ou menos consciente, isso às vezes faz com que se esteja, de alguma forma, a afastar outro tipo de públicos, porque existe muito aquela ideia de que as bibliotecas públicas são só para crianças, são só para público escolar. Mas para ficar claro, Filipe e Hugo, não era o objetivo, como sabemos desde o início, fazer essa alocação. Uma outra pergunta que temos aqui do António Oliveira é se conseguem mais ou menos indicar o valor do equipamento que permitiu construir ou instalar cada um dos estúdios em... Eu julgo, se não estou em erro, os 10 estúdios nas bibliotecas e também, obviamente, o estúdio móvel, ao fim e ao cabo estamos a falar de 11 unidades, entre aspas, eu acho que rondou à volta dos 50 e tal mil euros, se não estou em erro. O projeto ao todo foi 86 mil, tivemos a parte da formação, a parte da adaptação da carrinha, eu acho que andou ali à volta dos talvez 60 mil a nível de equipamentos para os 11, ao fim e ao cabo, os 11 estúdios. Mais coisa, menos coisa. Não deve ter andado à volta disso. E a outra pergunta que o António também faz é se está prevista, imagino que no âmbito do projeto, já que depois do projeto terminar, isso são exigências que decorrem do lado, neste caso, dos municípios, está prevista a atualização periódica do software, hardware e equipamento. Sim, assim, o software é um software livre, portanto, será atualizado à medida que vai sendo atualizado. Mas sim, nós a Associação de Municípios fizemos com os municípios protocolos e fizemos em regime de comodato e naturalmente que depois os municípios irão, à medida que houver essa necessidade, de ir fazendo essa atualização. Mas será já da parte dos municípios que têm essa responsabilidade. Obrigado, Filipe. Em todo o caso, esta é uma pergunta muito pertinente, porque sabemos que neste tipo de projetos é importante garantir depois não só a atualização dos softwares, mas que eles ficam operacionais, mas continuam a dar naturalmente respostas. É um daqueles quase custos indiretos que acontecem muitas vezes nestes projetos, ao investimento inicial, e depois esquecemos que é necessário garantir. Realmente, nos protocolos que foram estabelecidos com os municípios, tivemos a preocupação de deixar lá essa linha. Eu lembro, mas sabemos que às vezes nem tudo o que fica em protocolos, mas tivemos essa lembrança que era importante num projeto com estas características garantir a atualização, não só de software, como do próprio... Mas eu acho que se o projeto tiver realmente muita procura e tiver as coisas funcionarem bem, obviamente os municípios irão sentir também essa necessidade, portanto eu acho que isso claro, mas para isso temos de trabalhar a parte da divulgação. Exatamente. Fica para os nossos contactos, os nossos contactos a seguir. Temos uma outra pergunta também do Ricardo Martins, que além naturalmente de elogiar o vosso trabalho e o projeto pelas características de inovação, depois refere que reparou que tinha uma placa de captura, mas para o público jovem desenvolveram a parte do gaming através do espelhamento da imagem através do telemóvel. Era uma questão. E se já trabalharam algum programa ou site para a criação e edição de capas de imagens? Não sei se fizeram algum trabalho com gaming, com jovens, a propósito do estúdio móvel. Que eu me recordo, não. Mas não sei se até esta questão foi vista na formação. Isso é uma questão mais técnica. Para gamings que gostam de estar a jogar e partilhar o que estão a jogar, é o OBS, sem dúvida. É a parte de streaming. Agora, criar capas e de imagens, não. Pode ser uma área que tínhamos que vir a desenvolver aqui na comunicação digital para a proximidade. É importante também, para quem está a assistir, perceber que o projeto tinha um âmbito bastante delimitado de intervenção. Tinha esta questão de trabalhar as questões da literacia mediática, mas da literacia digital, disponibilizando formação, em primeiro lugar, aos técnicos das bibliotecas, para que eles possam servir de mediadores no contacto com o público, mas tinha estes dois eixos. Naturalmente que agora, e também fruto da procura que vocês verificarem nas bibliotecas, podendo abrir a outras áreas, não é? Claro. E a questão do gaming que o Ricardo Martins refere, pode ser efetivamente
uma dessas próximas áreas Sim, a sim. desenvolver. Temos aqui mais uma pergunta do João Correia, que coloca a questão: nas sessões itinerantes o público podia utilizar o equipamento ou só tinham acesso à formação? Não, usavam. Aliás, a formação era mesmo, entre aspas, ensiná-los a fazer coisas. E eles depois, no fim, produziam sempre ou um vídeo ou faziam entrevistas. Pronto. Era uma formação muito dinâmica e que punhamos realmente as pessoas a fazer coisas. Não era só Era ir lá. prática, não é? A ideia Sim, era ser algo prático. Pelo menos naquela sim, sessão foi. que vimos em Setúbal, a ideia era Não, foi, sim, sim, sim. que os A formandos formação era. fizessem alguma coisa, experimentassem. Exatamente, exatamente. Aquela questão da própria gravação dos vídeos e ter ali uma hipótese de editar o vídeo, porque muitas vezes aquilo não Exatamente, ficava bem à primeira, era preciso voltar a gravar e depois fazer a exatamente. montagem. Sim, Não, nós tivemos a eram oportunidade. sessões muito práticas, eram sessões muito práticas. Muito bem. E a outra pergunta também, ainda do João Correia: além das bibliotecas, se há outros funcionários dos municípios com formação e que se desloquem às bibliotecas para ajudar nos serviços. Eu recordo que na altura nós chegámos a falar se alguém do setor da informática, alguém do setor da comunicação poderia também beneficiar da formação e depois naquela lógica que a Filipa tinha dito E de houve alguns municípios parceria. em que isso aconteceu, porque, como devem imaginar, estamos a falar de municípios com realidades muito diferentes e mesmo a nível de recursos humanos, há bibliotecas com mais recursos humanos, há bibliotecas com menos recursos humanos. Nas bibliotecas mais pequenas houve realmente necessidade eu julgo, não sei se era da informática, se era da comunicação, mas eu julgo que até era da comunicação. A formação foi dada também a técnicos da área da comunicação e que obviamente vão lá dar uma perninha, entre aspas, vão ajudando dentro do possível, porque as próprias bibliotecas também têm falta de recursos humanos e, portanto, essa questão não se coloca nas bibliotecas grandes ou dos municípios maiores, mas nos municípios mais pequenos tem que haver essa versatilidade. Um dos aspectos que nós falámos aqui também, e era uma preocupação inicial do projeto, era que, aproveitando que este é um serviço que as bibliotecas passarão a disponibilizar, era interessante também tentarmos identificar na comunidade quem é que já teria um conjunto de conhecimentos ou que já usaria até num registro quase mais profissional este tipo de equipamentos, e que nós pudéssemos depois beneficiar também a comunidade, Uhum. pedindo a essas pessoas que partilhassem os seus conhecimentos com outros. E sabemos que esses projetos de cocriação e às vezes identificar na comunidade quem já sabe utilizar determinado equipamento ou quem usa em determinado contexto, depois também pedir para eles darem aqui de alguma forma um contributo para o trabalho da comunidade, ainda que não tenhamos nunca esquecido a importância de capacitar os técnicos das bibliotecas para que eles depois possam replicar esse conhecimento, manter aqui o lado das equipas das bibliotecas como mediadores junto da comunidade, não esquecendo que depois é importante envolver outro tipo de serviços, e a Filipa e o referiram isso também. Não queremos que as bibliotecas sejam de alguma forma aqui ilhas isoladas, mas pedir não só aos serviços do município que participem, mas também identificar na comunidade quem é que pode partilhar os seus conhecimentos com outros utilizadores. Sim, e às vezes a gente consegue identificar essas pessoas na comunidade através dos outros serviços municipais. Estou a dar, por exemplo, Exatamente, sim, a sim, área sim, sim. o setor da juventude, que trabalha diretamente, lá estou a falar da juventude, mas pronto. Mas realmente há um conjunto grande de associações juvenis que têm projetos nessa área e que poderiam, através desse serviço da juventude, poder chegar também às bibliotecas, ou à própria cultura, que tem articulação toda com o movimento associativo, alguma coletividade. Pronto. Ou a parte do gabinete de apoio empresário junto a algumas empresas, pronto, é realmente através desses, essa é uma linha de trabalho que nós vamos tentar aprofundar para o ano, a ver se é esse o caminho, mas vamos experimentar. Claro que sim, a ideia é mesmo essa. Nós estamos aqui a desbravar um caminho novo e é importante ver também que oportunidades é que vão surgindo à medida que as bibliotecas vão comunicando melhor também e vão fazendo chegar esta informação a outros segmentos de público. Aqui novamente uma pergunta, a Filipa já falou um pouco deste aspecto, mas é também um, um desafio, que é a questão se as bibliotecas tinham todas salas para este efeito, para instalar os estúdios, e se não tinham, como é que resolveram? Com alguma criatividade, algumas delas. Pronto, houve bibliotecas que tinham espaços e houve outras que foram um bocadinho criativas e tentaram adaptar espaços já existentes para o estúdio. Outras que, inclusive, tiveram que fazer alguma. Aliás, neste preciso momento, temos uma das bibliotecas que não tem o serviço a funcionar porque estão a fazer obras no polo e, em princípio, até final do ano vão retomar o estúdio já noutras instalações, porque realmente as bibliotecas, os edifícios não estavam preparados, muitos deles, para ter espaços livres e, portanto, tivemos que Claro. fazer aqui
com alguma criatividade conseguimos, mas neste momento conseguiu-se resolver essa situação em todas elas. Esta questão do espaço que a Filipa também já tinha referido, e a pergunta do António é muito pertinente, porque muitas vezes nas bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, nomeadamente naqueles projetos ou do início do programa, ou que ainda tinham aquela segmentação habitual de espaços, muitas vezes a questão de criar novas valências ou novos tipos de serviços implica não só alguma criatividade na análise do espaço, mas também algumas decisões. E nós sabemos, por exemplo, que na maioria das bibliotecas, mais uma vez, cada biblioteca é uma biblioteca e terá que analisar as suas próprias condições, aquilo que eram os antigos espaços multimédia ou audiovisuais, muitas vezes são espaços que perderam público, já não fazem sentido, e uma solução, que aliás é uma proposta que a DG Lab sugere e que já implementámos em algumas bibliotecas, é que se não houver procura, se já não fizer sentido, naquilo que era um espaço em que habitualmente estavam os DVDs, os VHS e os CDs áudio, quando já não há procura de público, que se possa reafetar este espaço a outro tipo de utilizações, e pode ser, por exemplo, um destes casos, também não tem que ser um espaço exclusivo para aquela prática, isto pode ser feito numa lógica de partilha de espaço e ter um horário específico para a sua utilização, mas para esta questão dos espaços onde instalar um serviço que tem características próprias, porque pode implicar fazer ruído, a pessoa precisa de alguma privacidade, como a Filipa já tinha dito, pode ser reafetar os espaços áudio e vídeo, que muitas vezes estão já com muito pouca utilização, para não dizer nenhuma, e pode ser a proposta de instalar um estúdio de áudio e de vídeo que dê resposta a estas necessidades de agora, ou então que se criem às vezes necessidades também. Sabemos que a produção de áudio e vídeo em vários segmentos públicos é uma necessidade e que pode dar resposta a necessidades que nós às vezes nem tínhamos conseguido identificar. Nós estamos aqui já no final do nosso tempo. Temos aqui um tempo para uma última pergunta da Anabela Lopes, que além de vos dar os parabéns pela ousadia do projeto, pergunta se sentiram alguma resistência por parte das bibliotecas para a implementação do projeto. Essa parte eu vou deixar com o Hugo e com a Filipa e não vou pronunciar. Não, por acaso não. Até acho que houve, quando se falou pela primeira vez, houve logo um entusiasmo grande, porque eu acho que, apesar de não ser da minha área, porque eu nunca trabalhei numa biblioteca, faço apenas aqui alguma coordenação, o que eu noto das reuniões que vamos tendo é que realmente esta necessidade de criar novos públicos, de criar novos serviços para as bibliotecas, é desafiante e, portanto, da parte das bibliotecas não houve qualquer tipo de resistência, pelo contrário. Acho que todos eles abraçaram com muito fulgor o projeto. Acho que desmoralizámos ali um bocadinho quando foi a história do Covid, porque realmente foi muito complicado, nomeadamente a questão da formação. Foi um processo mesmo complicado, porque costumava, depois fechava a escola e depois tínhamos de estar à espera que voltasse. Pronto, eu acho que se o projeto tivesse corrido to-date, de seguida, tinha realmente se calhar corrido melhor, mas pronto, são coisas que a gente não consegue evitar. Mas não, acho que houve realmente muito entusiasmo logo de início sobre o projeto, acho que, e continua a haver. Obviamente com as dificuldades e com as resistências. Eu acho que não há resistências das bibliotecas. Às vezes há alguma resistência fora das bibliotecas. Foi difícil a gente conseguir fazer as sessões do estúdio móvel, conseguir chegar às pessoas. Pronto, mas houve realmente, logo de início, abraçaram com muito otimismo este projeto. Mesmo nós, técnicos, que tivemos a ter a formação em Setúbal, estávamos muito entusiasmados com este projeto. Nós ficamos aqui com o exemplo destas bibliotecas da AMRS para cativar e motivarem outros colegas a oferecerem outros tipos de serviços. Sabemos que é uma das lacunas das nossas bibliotecas públicas em Portugal, os poucos serviços, na verdadeira acessão da palavra, que são prestados, e nomeadamente aqueles que são inovadores, que dão resposta a novas valências, dão resposta a novas necessidades e que naturalmente permitem criar às vezes outros tipos de necessidades da população. Acho que ficamos aqui todos com muita vontade de aprender mais aqui com o projeto da MRS e, naturalmente, isto é sempre estranho fazer convites para a casa dos outros, mas estou certo que os colegas das bibliotecas da MRS, e aqui em particular, porque a Filipa não está numa biblioteca, mas que o Hugo terá muito gosto em receber visitas de colegas que queiram ver in loco como é que funciona o estúdio
que dificuldades é que se tem também, mas também que oportunidades é que este projeto criou. Filipa e Hugo, muito obrigado pela vossa disponibilidade, por esta partilha Obrigada a nós. muito pragmática, mas essencialmente muito honesta, que eu acho que às vezes isto que faz falta também, não ter medo de falar do que é que corre bem, do que é que corre mal, do que é que ficou ainda por resolver, do que é que era suposto ter-se, o que é que foi o planeamento e o que é que foi aquilo que se conseguiu, mas eu acho que é exatamente assim que aprendemos, é assim que nós podemos continuar a tornar as bibliotecas como espaços que não são de todo irrelevantes, que continuam atentos àquilo que são as necessidades da população e, naturalmente, que existe também uma oferta de serviços e de espaços, para além das questões associadas ao livro e à leitura, mas essencialmente neste campo mais transversal que deve ocupar e que deve ser a prioridade das bibliotecas públicas, que é a questão da informação e a questão das literacias. Uma palavra também especial para todos os colegas que estiveram connosco esta tarde. Nós encontramos no próximo webinar que a DGLab irá promover. Agora estou na dúvida se é em novembro ou é em dezembro, mas vamos ter ainda webinars deste ano. Estamos também naquela altura do ano em que estamos já a trabalhar na programação do ciclo de webinars do ano que vem, em 2024. Portanto, se tiverem ideias, sugestões, propostas, por favor, façam-nos chegar que outros temas, que outros convidados é que gostariam de ver aqui nestes webinars. Filipa e Hugo, uma vez mais, obrigado a todos, obrigado pela partilha Obrigada a e nós. encontramos em breve. Obrigado. Obrigada.